Olá, prezados, prezadas, mais uma vez estamos aqui para divulgar o boletim semanal do Sindicato das Autoescolas e Centro de Formação de Condutores no Estado de São Paulo. Esta semana nos deparamos com uma questão bastante séria que, logicamente, nos fez com que nos reuníssemos com o Detran para discutir esse assunto. Chama-se duplo comando. Por quê? Porque nós temos uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito desde 2008 que exige que faça constar no documento do veículo a modificação dos pedais do veículo, tanto de embreagem quanto de freio. Porém, o Detran não exigia. O Detran não exigindo, logicamente, se o Detran não exige, não consta no documento. Quando o Detran passou a exigir, em 2016 para 2017, esse laudo do Inmetro, não tinha campo no documento, no CRLV ou no CRV, para fazer constar essa modificação. Também nós não demos causa. Nós não demos causa quando o Detran não exigia lá atrás e também não demos causa porque não consta, não tinha o espaço no campo de observação para constar essa modificação. Portanto, nós temos aí várias etapas de um descumprimento que nós não demos causa. Portanto, nos reunimos com o Detran, visto que a fiscalização está solicitando que o documento conste isso, e tivemos nessa reunião, solicitamos ao Detran que não seja exigido nesse momento que faça constar no documento. O Detran exigiria somente o laudo do Inmetro. O laudo do Inmetro, que se não consta no documento do veículo, pode perfeitamente andar e toda vez que a fiscalização pedir o documento do veículo, o laudo está anexo. Para esses casos, esse passivo que existe. Para esse caso, esse passivo que existe. O Detran entendeu a nossa solicitação, vai fazer um levantamento para verificar o quanto, a quantidade, para mensurar quantos veículos estão nessa situação no Estado de São Paulo e vai notificar os CFCs. Tá? Isso não vai prejudicar CFC nenhum, nenhum veículo vai sair do sistema, segundo o Detran, não vai acontecer isso. Vai dar um prazo, notificar o CFC, que ele tem determinados veículos e esses veículos não constam no documento a modificação do duplo comando. Se o CFC tiver o laudo do Inmetro, é só encaminhar para o Detran, que o Detran vai considerar somente o laudo. Tá? Então, reiterando, repetindo, não vai ser necessário mexer na documentação do veículo, tá? Para poder inserir no campo de observação essa modificação. Basta que o CFC tenha o laudo do Inmetro. O que o Detran vai exigir é que cumpra o que está na resolução, tenha o laudo do Inmetro. E para esses casos, para esse passivo, vai poder andar com o laudo em anexo para constar em caso de fiscalização. Tudo bem? Nós estamos conversando com o Detran sobre isso, o Detran diz que vai notificar os CFCs, nessa notificação vai dar um prazo adequado para que eles se manifestem. Se tem o laudo, é só encaminhar o laudo para o Detran e está resolvido. Tá ok? A outra questão também que nós temos aí tratado com o Detran é a questão da logomarca, que semanalmente nós estamos falando. O Detran diz que o que é a logomarca deles é aquele D, onde tem uma aparente faixa de travessia de pedestre. A logomarca do Detran é essa. É essa logomarca que não pode ser usada, utilizada sem a autorização da presidência do Detran. Até porque a portaria que previa que nós usássemos essa logomarca, ela foi revogada. Então é simples nesse caso, se o nosso problema até fosse a logomarca, tirar a logomarca do Detran dos veículos e da fachada, nós estaremos no paraíso. Mas nós temos outros problemas que estamos discutindo com o Detran para ver se melhora a funcionalidade do nosso setor. Tá? Então a logomarca basta tirar a letra D do sistema, lá da fachada ou dos veículos, somente isso e nada mais. Tá ok? Outro detalhe também é que essa semana, aliás, desde dezembro, a imprensa vem dizendo que a partir de janeiro de 2025 vai haver algumas mudanças na Carteira Nacional de Habilitação, sobre a questão de categoria, sobre a questão de utilização de veículo automático. Então, nós pedimos ao nosso consultor em matéria de trânsito, legislação de trânsito, Júlio Modesto, após essa palavra minha, o Júlio vai entrar e vai explicar para vocês sobre a questão da utilização ou não de veículo automático, tanto na formação de condutor, quanto para o cidadão poder conduzir. Tá ok? Era isso que tínhamos para o momento.
Qualquer dúvida, entre em contato com o sindicato. Lembre-se que o sindicato é o único órgão oficial, patronal, representante da categoria no estado de São Paulo. Bom final de semana. Olá, eu sou Júlio Modesto, consultor do Sindicato de Auto e Motoscola do Estado de São Paulo. Vim aqui trazer uma notícia importante nesse início de 2025, porque ficou sendo divulgado por várias redes sociais que no início deste ano nós teríamos algumas mudanças em relação às categorias de habilitação, em especial que haveria uma separação entre veículo com câmbio automático e câmbio manual. Essa é uma discussão antiga, inclusive já se pretende alterar a resolução 789 do CONTRAN em relação às tecnologias para que seja possível a aprendizagem de direção veicular, mas o fato é que não há nenhuma mudança efetivamente concretizada, nem na resolução do CONTRAN e nem no Código de Trânsito Brasileiro, onde seria necessário alterar o artigo 143, que trata das categorias de habilitação. Ocorre que existem alguns projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional relacionados ao tema, e um deles é um PL de 2017, se você quiser pesquisar depois, é o PL número 7746/17, que pretendia fazer uma distinção na categoria A, especificamente, A1 e A2 para motocicletas, com câmbio automático e câmbio manual. Quando esse projeto passou pela Comissão de Viação e Transportes, acabou abrangendo não só motocicletas, mas para qualquer veículo, e aí sim se pretende colocar essa distinção na CNH. A pessoa poderia fazer todo o processo de habilitação de qualquer categoria que fosse, apenas nos veículos com câmbio automático, e ficaria com a restrição para não poder dirigir veículo com câmbio manual. Na verdade, não seria uma nova categoria, mas sim uma restrição para veículos com câmbio manual. Isso foi aprovado na Comissão de Viação e Transportes, chegou na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania em 2023, tem um parecer favorável do relator, mas ainda não foi votado. Portanto, ainda precisa encerrar essa tramitação na Câmara dos Deputados, seguir para o Senado Federal e depois ir para o presidente sancionar, para aí sim se tornar regra. Desta forma, não é verdade que nós temos mudança nas categorias de habilitação. Talvez o que pode confundir algumas pessoas é que hoje as categorias de habilitação são informadas na CNH atendendo a um padrão internacional. Então, se você olhar na CNH, você tem lá uma tabela de categorias em que aparece realmente a A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, mas isso não é de agora. Isso vem desde as mudanças que foram ocorrendo no documento e desde 2017, para você ter uma ideia. Na verdade, a ideia foi só apresentar um layout que seja mais facilmente compreendido em outros países para quem utilizar a CNH do Brasil para dirigir veículo em outros países que seguem esta divisão. Mas aqui no Brasil, para que isso possa ocorrer, essa distinção de categorias depende efetivamente de mudança do nosso Código de Trânsito Brasileiro. Essa é uma notícia importante, divulgue aqueles que trabalham com formação de condutores. Um grande abraço e até a próxima.